Tessalonicenses, capítulo 5. Glórias a Deus. Todos acharam Tessalônica? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quero ler o verso 23. E depois nós vamos ler alguns outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz desse versículo como se fosse uma oração. Esta é como se fosse uma oração para os crentes lá de Tessalônica. O desejo do apóstolo Paulo, a vontade de Paulo, era que todos fossem santificados, era que todos fossem curados. E ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Pastor, não dá para santificar só uma parte? Não, é em tudo. Por isso que ele vai dizer lá: espírito, alma e corpo. É isso que nós somos feitos. Amém? Nós somos um espírito, né? Temos uma alma e habitamos no corpo. Então somos essas três coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, que Deus santifique em tudo. Precisamos andar assim, realmente, claro, precisamos andar assim, nessa santidade, diante de Deus. Pastor, é tão difícil andar assim. Realmente não é fácil. Mas, assim como o apóstolo Paulo fez essa oração lá para o povo de Tessalônica, assim Deus quer que eu e você andemos hoje também assim, em santidade, ou pelo menos se esforçando para andar em santidade. Não é fácil? Não é fácil. Mas Deus nos dá força, amém? Deus nos dá força, Deus nos concede algo muito grande, profundo. Deus tira as pessoas que estão lá embaixo, muitas vezes entristecidas, a pessoa que está lá cabisbaixa, a pessoa que está lá num profundo abismo. A Bíblia diz que Deus está com a mão estendida para tirá-la de lá. É Deus que nos fortalece. É Deus que dá graça para você todos os dias. É as misericórdias do Senhor que se renova nas nossas vidas todos os dias. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. É porque a misericórdia de Deus renovou a nossa vida. Porque se ela não renovasse, ela não estaria aqui. Então Deus é bom conosco, amém, queridos? Deus é maravilhoso. Então a vontade, o desejo realmente de Deus para nós, para a nossa vida, é que nós sejamos santificados em tudo, sejamos curados em tudo. E isso traz algo mais profundo, né? Quando a pessoa é santificada, isso quer dizer, quando um povo está santificado, ele está curado. Pastor, mas um povo curado, ele produz o quê? Um povo curado, queridos, ele traz uma fidelidade maior com Deus. Um povo que está tratado do espírito, da alma, do corpo, ele vai ter uma desenvoltura maior junto com Deus. Ele vai ter um crescimento maior junto com Deus. Porque a fidelidade é o caráter de um povo curado. Um homem, uma mulher, um jovem que está curado, está com o corpo, a mente, né, curada, com a alma, o espírito em dia, em ordem diante de Deus. Esta pessoa se torna fiel a Deus em tudo. Em tudo. E a fidelidade, queridos, é a base de tudo. Deus só trabalha, Deus só anda com homem e mulher que realmente é fiel a Ele. Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta. Então, o apóstolo Paulo, ele usa esse versículo dizendo: o mesmo Deus, quer dizer, Deus não muda, Deus
É o mesmo Deus. Era o mesmo Deus que estava lá com Abraão, com Jacó, Isaac e assim por diante. É o mesmo Deus que estava com o apóstolo Paulo. Então é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, amém? Ele não muda. Então o mesmo Deus da paz que vos santifica em tudo. É o mesmo Deus. Que coisa tremenda, né? E ele vai dizer assim: no espírito, na alma e no corpo, seja conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa irrepreensível é correto, quer dizer, perfeito. Pastor, mas é tão difícil. Irmãos, pode ser difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, não estava escrito aqui. Se fosse impossível, o apóstolo Paulo não ia escrever. Não ia escrever. A fidelidade é o caráter de um povo curado. Irmão, sem fidelidade, ele não dá para agradar ninguém. Não é verdade? Fidelidade é uma coisa profunda. É a esposa com o esposo, é o esposo que espera a fidelidade da esposa, é o patrão que espera a fidelidade do funcionário, o funcionário que espera a fidelidade do patrão. Não é assim que funciona? Jesus espera a fidelidade da igreja. A igreja não precisa esperar a fidelidade de Jesus, porque isso é a própria essência de Jesus, ser fiel. Mas a igreja tem que ser fiel a Deus em tudo. Se você ler o versículo 24, vai dizer assim: olha, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Então a igreja não precisa esperar a fidelidade de Jesus, de Deus, porque Ele é, na sua própria essência, fiel. Mas Ele espera de nós uma fidelidade maior com Ele. Deus espera. Jesus espera de mim e de você uma fidelidade maior para com Ele. Pastor, que fidelidade é essa? Tem tudo. É por isso que o apóstolo Paulo ora, ele clama ali e fala assim: olha, que vocês possam ser santificados em tudo, curados em tudo. Porque uma pessoa curada, corpo, alma e espírito, um homem e uma mulher que é curada, que não tem mágoa, não tem rancor, o espírito fortalecido, buscando de Deus, uma mente que não pensa coisas ruins contra o seu próximo, uma pessoa que anda em santidade com Deus, buscando a Deus todos os dias, na presença de Deus. Irmão, essa pessoa vai dar fruto, essa pessoa vai dar um degrau a mais acima, se torna fiel a Deus. A pessoa se tornando fiel a Deus vai se tornar fiel à igreja. Se tornando fiel à igreja vai estar se tornando fiel ao pastor. Uma coisa puxa a outra. Então Jesus espera essa troca. Ele é fiel, continua sendo fiel. E ele também diz assim: olha, o qual também o fará. Ele quer fazer nós, quer fazer a mim e a você fiel. Ele quer ver nós sendo fiel a Ele. Em tudo. Em tudo. E o contexto desse texto, deixa eu ler aqui com vocês. O contexto desse texto, queridos. Veja o verso 15 desse texto. Vamos lá, leia lá para você ver. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Diz assim, ó: evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, quer dizer, se alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Nós temos que orar todo dia, amém? Todo dia. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça. Pastor, mas como é que eu vou dar graça? Meu dia hoje foi terrível. O meu dia foi ruim. De manhã já briguei com a esposa, com os filhos, saí de casa chutando o cachorro, saí batendo o portão. Minha tarde foi ruim, horrível. É o momento de se consertar com Deus, se consertar com a família. E o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo dá graça. É no momento difícil, é no momento bom, é no momento que está passando apertado, a tribulação, a provação, seja lá o que for. Em tudo dá graça. É fácil dar graças a Deus quando ele está com dinheiro no bolso. É fácil dar graças a Deus quando você tem um bom emprego. É fácil dar graças a Deus quando você tem onde morar, onde você tem um carro para sair. É fácil dar graças a Deus quando não tem enfermidade na família. É fácil dar graças a Deus quando você está tudo bem. Mas quando as coisas apertam, aí é a questão.
Mas aqui está escrito em tudo da graça. Por que aqui tudo da graça? Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus não está dizendo para você murmurar quando as coisas estão ruins. Deus não está dizendo para você se rebelar quando as coisas estão ruins. Não, dê graças a Deus, dá glória a Deus. Porque é a vontade de Deus. Ou será que Deus não vê que você está passando uma tribulação? Ou será que Deus não está vendo quando você passa apertado? Ou será que Deus não está vendo quando a coisa não está indo bem para o seu lado? Está faltando dinheiro, tem que pagar a conta de luz, de água, a telefone, sei lá o quê. Tanta coisa que chega na casa da gente. Nunca chega um cheque de R$500 de Milão, né, marido? Só chega a conta. Ninguém manda um checão lá de Milão, né, parceiro? Podia mandar, né, Léo? Um checão lá, ó. Hoje meu checão de 5 mil, glória. É fácil, né? Mas sempre chega lá. Conta de luz, conta de água, conta da Casa Bahia. Isabel não vem mais, já fechou, né? Mas vem conta, tá louco do teu lado. Oh, Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz em tudo da graça. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Deus vê o nosso sofrimento, irmão. Você pensa que não? Deus vê as nossas lutas. Deus vê o que a gente passa. Mas Deus quer olhar para nós e dizer assim: olha, aquele meu filho está passando lá por vale. Ele está passando por vale. Mas ele está passando. Ele não vai ficar no vale. Porque eu estou com ele. Ele vai passar. Irmãos, Deus tem o melhor para nos dar, amém? Amém. Deus tem o melhor para te dar. Deus não quer ver ninguém desamparado, não. Deus não quer ver. A Bíblia diz que Deus nunca viu um justo mendigar o pão. Deus vai te passar necessidade. Anda com Deus. Ser fiel a Ele. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês sejam realmente curados de tudo, santificados. Porque uma pessoa assim, ele vai dar graças em tudo. Ele vai dar glória a Deus no momento ruim, no momento bom, no momento de dificuldade, no momento de sofrimento. Oh, glória a Deus! Porque ele está inteiro com Deus. Que coisa tremenda isso. É maravilhoso. E ele continua dizendo: não apagueis o Espírito. Pastor, mas é possível apagar o Espírito? Claro que é. Quando nós fazemos as coisas que desagradam o coração de Deus, quando fazemos as coisas erradas, quando nós partimos para caminhos tortuosos nessa terra, nós vamos apagando o Espírito Santo. Quando viramos as costas para Deus da igreja, vamos apagando o Espírito Santo. E isso é terrível. Porque quando isso acontece, a nossa fé, ela desbarranca, a nossa fé vai cada vez mais se afundando. Não apagueis o Espírito, pelo contrário, irmãos. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Chama ele todo dia para pertinho de você ali. Olha, conversa com ele. Bate um papo com o Espírito Santo. Você acha que ele não está escutando? Claro que está. Está dentro de você. Ele te ouve. Chama ele, conversa com ele. Eu sempre falo: troca uma ideia com Deus, já seja, irmão. Fala com Deus. Não apagueis o Espírito. Olha o que vai dizer: não desprezeis as profecias, as coisas que Deus fala no teu coração através da palavra dele. Não despreze. Se Deus está falando no seu coração: mas essa palavra não é para mim, essa palavra é para você. Sim, Deus está falando com você. Então, não despreze. Pegue essa palavra para você, coloque no seu coração, esconde ela lá. Esconde ela lá. Verso 21 vai dizer assim: julgai todas as coisas, retém o que é bom. Abstém-vos de toda forma do mal. Irmão, abstém, se afaste. As coisas que desagradam o coração de Deus, as coisas que desagradam a Deus, se afaste. Abstém, fique longe. Não se envolva no meio das patotinhas, das fofoquinhas. Não se envolva no meio das mentiras. Não se envolva no meio de pessoas que são desonestas e você também daqui a pouco está se caminhando junto. Afaste, abstenha-se toda a forma de mal, toda a presença. Sabe por quê? Você fazendo isso vai chegar nesse verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique tudo.
e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado, íntegros, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo quer. Ele está chamando nós, está exclamando a igreja uma santidade. Deus quer isso de mim e de você. Jesus quer ver isso de mim e de você. Jesus espera assim uma fidelidade maior da igreja com Ele. Quando nós entendemos isso, há um crescimento de nível no meio da igreja, vai crescer. As pessoas vão crescer espiritualmente, vai ter um crescimento maior. É igual aquele louvor, né, que as pessoas vão começar a mergulhar em água mais profunda, né? A água não está dando só aí nos artérios, não, ela vai começar a subir, vai até nos ombros, assim vai. Nós temos que aprofundar na água de Deus cada vez mais, se aprofundar nas coisas de Deus. Fidelidade, querido, é a obediência na fé. Quem ama a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu tenho fé. Essa pessoa que diz que eu tenho fé, ela não pode ser infiel a Deus. Porque lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim, olha, sem fé é impossível. Se a pessoa diz, eu tenho fé, mas é infiel a Deus, a fé dela não existe. Como pode ter fé se é infiel a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. A fidelidade, queridos, é a obediência da fé. Eu creio que Deus quer nos chamar. Deus está nos chamando, não só a nossa igreja. Deus está chamando a igreja da terra hoje uma fidelidade maior com Ele, um encontro maior com Ele, porque Deus tem coisas grandes para derramar dentro da própria igreja, dentro dessa terra, da sua igreja nessa terra. Mas nós temos que ter um compromisso maior com o Senhor. Não só a igreja logo, mas a igreja dessa terra tem que ter um encontro maior com o Senhor. Tem que ter. Nós não podemos fazer a igreja apenas um lugar de religião, uma casa de religião. Não! Nós temos que fazer a igreja onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, pôr em prática e ter uma profundidade maior com o Senhor. Todas as igrejas que pregam a palavra de Deus. Deus quer. Deus precisa, necessita de pessoas assim. Que a profundidade maior. Deus está chamando as pessoas para dar um mergulho maior, num nível maior com Ele. Pastor, mas a fidelidade, quando nós assumimos a fidelidade, quando nós assumimos um compromisso maior com Deus, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, o que é um compromisso? Deus chamou os patriarcas lá atrás para fazer uma aliança com Ele. Aliança é sinal do que, irmãos? Compromisso. Deus chamou aqueles patriarcas e fez uma aliança com eles, para ter um compromisso maior com Ele, para que a bênção de Deus realmente alcançasse Ele. Teria que fazer uma aliança com Deus. Então, queridos, uma coisa puxa a outra, uma coisa traz a outra. Quando nós andamos em santidade, como nós andamos realmente, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós temos que ser assim. Corpo, alma e espírito tem que estar santificado. Quando nós buscamos isso de Deus, nós começamos a aprofundar mais com Deus, assumir um compromisso maior com Deus, a fidelidade, as coisas começam a melhorar. Deus chama Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, verso 20 e 22, quando Jacó está indo na casa de Labão, no meio da sua caminhada, ele tem um encontro com Deus. Ele vê que ali, aquela terra que ele pisa, lá em Betel, ele vê que é uma terra santa. Aquela pedra que ele pôs de travesseiro e dormiu, ele vai erigir como um altar para Deus. E ele vai dizer assim: se Deus me levar e trazer a segurança, a paz, se Deus me prosperar em tudo, o Senhor será o meu Deus. E em tudo que Ele me prosperar, certamente darei o dízimo. Ele fez o que com Deus? Uma aliança. E o que Deus fez com Jacó, irmãos? Sabe que Deus honrou essa oração que Jacó fez com ele? Quem leu ou quem assistiu o filme, quem leu a história de Jacó sabe quem foi Jacó. De Jacó saiu as 12 tribos de Israel. Jacó foi um homem muito próspero, um homem que teve intimidade com Deus, um homem que lutou com o anjo do Senhor, um homem que foi mudado o seu nome de Jacó para Israel. Deus faz uma aliança para que honre ele com Deus.
Deus faz algo tremendo na vida dele. No Novo Testamento, Jesus faz uma aliança conosco também. Em Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus vai dizer: ide e fazei discípulos. Vamos ler esse texto? Vamos lá, queridos. Põe de volta para cá, amém? Vamos lá. Está pertinho aí. Mateus 28. Vamos ler esse texto. Glória a Deus. Mateus 28, no verso 19 e 20, vai dizer assim, olha lá: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, você não está sozinho, amém? Amém? Jesus está contigo todos os dias. O Senhor é contigo todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. A aliança que Jesus fez conosco naquela cruz, Ele continua hoje comigo e com você. Você não está sozinho. Jesus é contigo. Todos os dias, até a consumação do século. A aliança de Deus. Quando nós assumimos isso com Deus, quando nós assumimos essa aliança com o Senhor, quando nós caminhamos com Deus, querido, as coisas começam a caminhar. Começa a mudar. Nós, como cristãos, queridos, temos que ter este compromisso com Deus. Temos que se aliançar com Deus. Compromisso maior com Deus. Os jovens, adolescentes, os adultos têm que se aliançar com Deus. Quando nós assumimos esse compromisso maior com Deus, quando nós assumimos esse compromisso maior com a igreja, com o pastor, as coisas mudam. Mas é um compromisso maior, é um compromisso em tudo. Quando nós caminhamos assim, como o apóstolo Paulo escreve aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando você está nesse nível, você vai ter interesse em convidar o seu próximo a ir para a igreja. Você vai ter interesse em chamar o teu vizinho, o teu parente para ir para a igreja, porque você sabe que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Então, você está aquilo ali com a mente, o teu corpo, o teu espírito, está lá no degrau mais alto, está no nível mais alto. Você quer ver as pessoas louvando e adorando a Deus. Você quer ver as pessoas de fora vindo para a igreja. Você não vai ser só egoísta ou puxar só para o teu lado, não. Você vai querer convidar mais gente, porque você está no nível mais alto com Deus. Querido, é muito importante isso. Você vai se importar em trabalhar. Você vai se importar em chegar o dia que você receber o seu pagamento e dizer: olha, eu vou levar uma boa oferta para a igreja, porque é a obra de Deus. Você é meia naquela casa. Você é fiel em Deus em tudo. Tudo. Irmãos, é isso que Deus nos chama. Um compromisso maior com Ele. Uma aliança com o Senhor de verdade. Não só a nossa igreja, mas sim todas as igrejas dessa terra. Tem que se aprofundar com Deus, se aliançar com Deus, se importar com a obra de Deus. Aliança quer dizer que a gente pertence a alguém. Jesus então faz uma aliança conosco, nós pertencemos então a Jesus. Jesus te pertence e você pertence a Ele. Nós somos de Deus, amém? Amém. Vou perguntar de tudo. Nós somos de Deus, amém? Amém. Nós somos de Deus. Você é de Jesus, você é de Deus. Então assuma esse compromisso maior. Vamos assumir. Irmãos, quando nós fazemos festa na igreja, é fácil de encher a igreja, sim ou não? Mas quando a gente faz apenas um culto e convida as pessoas para vir para o culto, aí você vê a distância que eles estão de Deus, a distância que eles estão de Jesus. Queridos, nós precisamos se aprofundar mais em Deus. Se aprofunde, entre nas águas mais profundas do Senhor, para que Deus realmente use a sua vida nessa terra. Conte com você nessa terra para tudo. Para tudo.
Só os rebeldes que não gostam de se aliançar com Deus. Só aquele povo rebelde que não gosta de ter um compromisso maior com Deus em tudo. Você quer ver? O salmista diz lá no Salmo 68, 6. Vocês querem ler comigo lá? Vamos lá, vamos ler esse texto. Salmo 68, 6. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim lá em Salmo 68, verso 6, diz assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril ou árida. Só os rebeldes que não gostam de ter compromisso com Deus. Só aquelas pessoas rebeldes que não gostam de andar com Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele faz com que o solitário more em família. Quer dizer, viva em união, viva no meio da sociedade, dentro da igreja. Mas Ele está dizendo aqui, e quando Ele faz isso, Ele tira, irmãos, Ele tira os cativos, Ele tira as cadeias, quebra as cadeias e prospera aquele que anda com Ele. Mas os rebeldes habitam em terra estéril, em terra árida, lugar que não dá fruto. Deus quer um compromisso maior com o seu povo. Deus está nos chamando para profundidade maior com Ele. E quando fala de compromisso, irmãos, é em todas as esferas da igreja, em todos os lugares, em todas as esferas. Não é só pregar ou cantar, não, é em todas as esferas. É evangelizar, convidar, trazer, buscar. É ser um cristão verdadeiro mesmo, fiel. Pastor, eu não tenho dom para evangelizar, para convidar, para pregar. Então seja uma coluna de sustentação da igreja. Trabalhe, seja ofertante fiel, seja um dizimista fiel. Continue sendo. Isso faz parte da fidelidade. Faz parte da fidelidade. Eu quero concluir essa mensagem. Ele conclui dizendo que Deus ama a sua vida. Deus, Ele quer colocar você em lugar mais alto, lugar melhor. Deus não tem o prazer de ver ninguém sofrer, não. Deus não tem o prazer de ver você lutando e não vencer. Deus não tem o prazer de ver você trabalhando já em 30, 40 anos trabalhando e olha para trás e não fez nada. Deus não tem o prazer de ver você todo dia suando de manhã até a noite e chega no final do mês, o dinheiro não dá para pagar as contas. Deus não tem o prazer disso, não. O prazer de Deus é ver você bem. É ver você bem. O prazer de Deus é ver você bem. Precisamos ser, querido, as pessoas precisam ser curadas, santificadas em tudo. Precisamos aliançar-se com Deus. Seja fiel com a obra de Cristo. Vista, querido, a camisa da sua igreja. Quando alguém perguntar para você onde é que você vai, eu vou na igreja Logos. Eu sirvo um Deus grande. Vista a camisa da igreja. Vista a camisa de Jesus, a obra de Cristo. Faz uma aliança com Deus. Fazendo aliança com Deus, faz uma aliança com a igreja local, com o pastor. Defenda a igreja, defenda o seu pastor, defenda Jesus. Embora ele não precise disso. Mas não deixe ninguém falar mal. Deus ama a sua vida, amém? Fique em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Oh, Deus querido, te louvamos, Pai. Te adoramos, meu Deus, por tudo. Porque Tu és santo, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus digno. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus, Pai, que quer ver o bem dos seus filhos, do seu povo. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Queremos, Pai, pegar na sua mão. Queremos, Senhor, te louvar, te agradecer. Queremos sim, Senhor,
Que o Senhor seja o nosso Deus. Queremos ser, Pai, o seu filho. Queremos aliançar contigo, meu Deus. Queremos ser e ter um compromisso maior com o Senhor. Queremos ter um compromisso maior contigo, meu Deus. Porque tu és nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fala conosco, fala no nosso coração. Dá, Pai, a direção certa. Ilumina, Pai, nossos caminhos. Oh, Deus amado, fica com os olhos fechados. Levante a mão para o céu. Diz para Deus, Senhor. Diz para Deus, Senhor. Me ajuda. Eu preciso de Ti. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sou seu filho. Eu faço parte da sua família. Me ajuda, Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Uma vida diferente não te vejo nesta vida segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do Senhor, na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Uma vida que te acomodar. Segura na mão de Deus e vai. Nesta vida quiser te acomodar. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e Segura na mão de Deus. Muitas vezes nós precisamos segurar na mão de Deus para poder caminhar, para poder seguir. Eu quero nesse momento fazer 2 pedidos, queridos. 2 pedidos. Fique com seus olhos fechados. Você que entrou aqui nessa igreja nessa noite, ouviu a palavra, e você quer dizer assim, pastor, eu quero seguir. Eu quero pegar na mão de Deus e andar. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso caminhar com esse Jesus. Eu quero ter um compromisso maior com o Senhor. Mas eu preciso, primeiramente, pedir para que Jesus escreva meu nome no livro da vida. Se você entrou nessa igreja nessa noite, você quer aceitar Jesus como Senhor e único, suficiente Salvador da sua vida, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida. Se você quer fazer parte da família de Deus, dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar com você aqui à frente. Pastor, eu já andei com Deus, já fiz a confissão, eu preciso reconciliar com Deus. Se você precisa reconciliar com Deus, vem aqui à frente, vou orar com você, dá um sinal com a sua mão, vem aqui à frente.
Meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos graça, porque nós estamos aqui diante do Senhor, um Deus todo-poderoso, de um Deus que fez os céus, a terra, que criaste o universo, meu Pai. Tu és um Deus santo, um Deus digno de honra e de glória. Queremos te dizer, meu Pai, te amamos. Queremos te dizer, meu Deus, queremos pegar na sua mão, meu Pai, e caminhar nos caminhos do Senhor. Nos ajude, nos abençoe, prospera a nossa caminhada nessa terra, prospera a nossa vida, prospera as igrejas dessa terra, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Te amamos. A igreja pode dizer amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus.